Pensar por imagem, se aproximar pela imagem, se tornar imagem, ver as imagens, produzir imagens, guardar a imagem, mostrar a imagem para alguém, postar a imagem, retocar a imagem, imprimir a imagem, descrever a imagem, tirar uma imagem, cortar uma imagem, falar com uma imagem, ver a imagem de uma tragédia, planejar uma imagem, pedir uma imagem, mentalizar uma imagem, reproduzir o movimento de uma imagem, sonhar imagens vívidas, chorar vendo uma imagem, lembrar de uma imagem, criar uma imagem mental de um relato, ser fisgada por uma imagem, mover uma imagem, se mover dentro de uma imagem, fazer uma imagem embaixo d'água, ver a imagem de um som, achar uma imagem, amaldiçoar uma imagem, lembrar de uma imagem ao ver outra. É, Olá a todos, meu nome é Patrícia Martins, sou doutoranda no PPG-AV da UFBA, sob a orientação do professor Dr. Ariel Araújo. Agradeço ao ANPAP por esse espaço de compartilhamento, onde eu vou apresentar um dos braços da minha pesquisa de doutoramento. O título do artigo é A Imagem e seu Corpo Frágil, Processamento de Imagens, Suas Sobrevivências e Deslocamentos. Nesse artigo, eu trago o corpo como lugar das imagens, tanto de produção e também de consumo, de absorção, e faço alguns apontamentos sobre como esse corpo processa, codifica e arquiva suas imagens. Os pontos de interesse, então, são o sujeito, o arquivo e a imagem, e para discutir alguns conceitos sobre cada um desses aspectos, eu trago alguns autores, dentre eles o Ralph Foster, o G. Huberman, o Aby Warburg e o Hans Beldt. E ao final do artigo, eu discuto um trabalho artístico desenvolvido por mim. O artigo é dividido em 4 seções. A primeira é esse fluxo de ações sobre uma imagem ou promovidos por uma imagem e dá um pouco o tom do resto do artigo e desse ponto de interesse que acaba interligando o sujeito e o arquivo. A segunda seção, que se chama Construção do Mundo pelas Imagens, pelas Mãos de um Corpo Frágil, eu localizo o sujeito como sujeito traumático, que é o conceito discutido pelo Ralph Foster e que traz uma discussão quase sobre um sentimento coletivo, um prognóstico da experiência do ser humano contemporâneo diante do mundo e como isso reverberou e reverbera na produção artística atual. Então, vindo de um contexto pós-guerra e tendo alguns marcadores dos anos 80, dentre eles o autor cita alguns, como a crise da AIDS, os movimentos feministas, um mau entendimento das falhas do capitalismo em geral, o autor analisa o retorno do interesse do corpo como obra e como lugar do trabalho artístico também. Em uma análise sobre esse retorno, Foster traça o caminho de aparição desse corpo por imagens até a sua transfiguração como figura abjeta, que seria essa desconstrução do próprio humano enquanto carne. Aqui nos importa entender o papel das imagens desse sujeito, e esse autor as coloca como imagens anteparo, de proteção, para essa realidade aniquiladora, mas também como manifestações da própria existência e da ação dos nossos corpos em sociedade. Nela encontramos signos que se camuflam de real para simular a realidade. E aqui, segundo o autor, surge o real traumático, que é, em poucas palavras, a dificuldade de aprender o mundo sem a presença de signos, mas justamente por nos voltarmos a eles, trazemos também de volta o próprio real, este envolto por anteparos. Então, essa relação com as imagens já desenha, de certa forma, essa forma circular, que tem a ver com os próprios retornos e com o movimento de arquivar e desarquivar, de reviver coisas. Essas imagens sobreviventes e essas ações próprias do arquivo são discutidas na segunda seção, que chama Imagem Sobrevivente e o Arquivo, é, pensando dois aspectos da imagem a partir de uma citação do Didi Huberman, que seria a função psíquica das imagens fazermos considerar na compulsão da repetição nossas diferentes mortes, seria a função originária das imagens começar pelo fim? Então aqui os dois aspectos são, né, a repetição e o acúmulo de imagens como aspecto do trauma coletivo e no conflito entre pulsão de morte e de vida que essa operação traz à tona. Para isso, eu trago o Aby Warburg, que é incontornável dentro dessa discussão e que é trazido nas reflexões do próprio Didi Huberman, do Ralph Foster e também do Hans Beldt, de formas indiretas ou diretas, e em seus estudos sobre a construção de uma imagem patética, ou seja, uma imagem carregada de elementos que causam emoção, e o reaparecimento desses mesmos conjuntos de expressão ao longo da história, Aby Warburg percebe haver uma fórmula que ele chama de Fatasfomel, que evidencia outro caráter das imagens, que ele chama de Nashlaben, que seria a capacidade de um determinado tipo de imagem de aparecer, sumir e reaparecer ao longo da história, como uma imagem sobrevivente. É um pequeno resumo dessas duas categorias que ele traz.
Aqui é interessante observar uma observação sobre esse lugar de dormência das imagens, né? Elas podem reaparecer espontaneamente como um semelhante, mas para que elas reapareçam em si, é preciso localizar a sua aparição anterior, o que nos remete imediatamente ao arquivo. Nesse artigo, eu não investigo os diferentes tipos de arquivo e os modos de arquivar, mas me interessa o ato em si, que se configura também como uma obsessão perante as imagens. Os arquivos, ao contrário da sua imagem mais corriqueira de pilhas mofadas, de uma coisa estática, eles são vivos e se moldam no tempo e nas mãos de quem se conecta a eles. Ao mesmo tempo, o arquivo está fadado à sua destruição no momento que ganha esse status. Ao arquivar algo, na verdade, estamos aceitando os termos do próprio arquivo, que é vivo, modulável, frágil. Arquivar, na verdade, então, é abrir mão de todo o seu sentido. Na busca pela conservação, jogamos as informações na incerteza. Essa é uma reflexão trazida por Jacques Derrida, que eu trago rapidamente em conexão com o Aby Warburg e com o Ralph Foster, para dizer que o caráter pulsante do arquivo permite a Nashlab, e essas imagens que insistentes reaparecem através do corpo, que as produz porque somos sujeitos traumáticos, buscando um entendimento dos eventos da vida através de suas imagens, carregando essa fatasfomel, nos revela esse movimento cíclico da vida e que nos geram o encantamento do horror pelo futuro, que é a própria morte inevitável. Na última sessão, que chama Enfia um Corpo, antes dos apontamentos finais, eu trago Hans Belt, que fala sobre a localização principal das imagens ser o corpo, onde ele diz: o homem, o humano, é naturalmente o lugar das imagens. Naturalmente de que modo? Porque é um lugar natural das imagens ou um órgão vivo para as imagens. Não obstante, todos os aparelhos e dispositivos que hoje empregamos para armazenar e exportar imagens, e ainda que supostamente esses dispositivos ditem normas, o ser humano continua a ser o lugar em que se recebe e interpreta imagens no sentido vivo, portanto efêmero, dificilmente controlável, etc. Aqui, para finalizar, eu trago um trabalho pessoal, que se chama Parece que Você Chegou ao Fim, onde intentem trazer a dor como um sentimento universal, múltiplo, presente, um trauma gravado. Utiliza imagens apropriadas de sites de notícias de mulheres em situações de diferentes tipos e graus de trauma, e eu gravo essas imagens na minha pele através de luz solar, como uma queimadura, uma marca. Quase como um parênteses aqui, eu trago com esse trabalho outro campo de interesse, que é a relação das mulheres, suas representações e relações com o lugar de violência ou lugares ambíguos, que é o outro braço da minha pesquisa de doutoramento. E por isso esse trabalho foi o que deu início a essa pesquisa, porque ele apresenta esses dois pilares, que aqui nesse artigo eu discuto apenas um, né, mais aprofundadamente, que é essa parte mais teórica. O processo de procura das imagens surge com algumas frases gatilho, que rapidamente geram uma enorme quantidade de imagens de dor que nos parecem cada vez mais presentes e familiares. Depois de consumir todas essas imagens relacionadas à frase, as buscas terminam com o aviso de que parece que você chegou ao fim, o que dá o título à série que apresento aqui através dessas três imagens, que está sendo exibida aqui ao lado. O ato de gravar as imagens na pele surge como uma maneira de usar o corpo como um arquivo vivo usado para absorver e processar imagens. Aqui trago como feridas uma fissura no tempo, um desejo de retorno, uma pausa para observação. Para realizar esse trabalho foi necessário um estudo de tempo também dessas revelações, e é isso que os títulos das imagens se referem, tempos de queima e de pausa. Como conclusão, acredito que as imagens escolhidas para esse arquivamento orgânico e efêmero, que resultam em imagens que compõem essa série, apresentam a fórmula patética proposta por Warburg e seu deslocamento na história, visto que são imagens de sofrimento de diferentes contextos e épocas, porém todas sinalizam de forma muito clara os seus gestos e emoções correspondentes. Meu intento em trazer esse trabalho como um desvio imagético para as reflexões postas é de reforçar o lugar da imagem na sua conhecida dualidade, como limiar, dentro e fora. Pensando o corpo da imagem, sua manifestação como corpo e o olhar como ferramenta de interlocução que não se dá de forma passiva, sendo assim, as imagens possuem autonomia, mas nunca são puras, abstratas. Colocando o corpo sujeito traumático como seu produtor, conseguimos ter uma pista sobre por que o arquivo é importante e inerente, o porquê de repetirmos tantas e tantas vezes a mesma imagem, ao passo que cada vez o seu horror é coberto por um esvaziamento. Então,
fechando, concluindo, eu trago aqui a importância de elaborar, ou pelo menos tentar, qual é o efeito das imagens contemporâneas que sobrevivem através do corpo. Aqui tem as referências completas utilizadas no arquivo, no artigo, e eu encerro por aqui. Obrigada.